Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes aí do Hora Americana. Meu nome é Letícia Canelas, sou historiadora e trabalho com o tema de história da escravidão no Caribe francês, né, entre aí os séculos 18 e 19. E eu tenho aqui hoje duas dicas para vocês que se relacionam com a presente, né, com a questão da história francesa, né, da história da escravização aí, da escravidão no Caribe francês. A primeira é uma que se passa aí, que é uma pesquisa da Rebecca Scott e do Jean Rebrat, né? O título é Provas da Liberdade, uma Odisseia Atlântica na Era da Emancipação. Acho que vale a pena aqui mostrar o título para vocês. Saiu pela editora da Unicamp já há um tempo, acho que foi em 2011, não, 2012, enfim. E é super interessante esse livro, porque, assim, para quem, inclusive, não é historiador, vai ler esse livro quase como um romance, assim, né? É um livro que conta, né? Ele acompanha aí a trajetória de uma família, né? Tanto que ele fala, né? Uma Odisseia Atlântica na Era da Emancipação, acompanha a história de uma família de escravizados desde a história da matriarca, né? Escravizada, que é a Rosalie, que foi trazida da região da Senegâmbia para São Domingos, que vai se tornar depois Haiti, né, no período ali próximo do período de revolução, da Revolução de São Domingos, Haiti, e ela, com os filhos, né, ela está no processo de conseguir sua liberdade, mas não tem uma carta oficial ainda, ela foge nesse processo da Revolução para Cuba, e de Cuba ela vai para Nova Orleans. E o mais interessante, no começo do livro, vocês veem, vocês já se apaixonam, assim, os autores contam que eles começaram a desenvolver o fio dessa história com um documento que eles encontraram nos arquivos de Cuba, né, que o neto da Rosalie, o Edouard Trintignant, que vivia na Antuérpia produzindo charutos, né, escreveu uma carta para o Máximo Gomes lá no final, ali no processo de tentativa de independência de Cuba, pedindo para usar o seu, né, sua imagem nas suas caixas de charuto, e ele conta a sua história, né? Essa história dele relacionando desde a história do Caribe, passando por Cuba, até os Estados Unidos e ainda embora tentar a vida na Europa. Então é muito interessante, você vai lendo os capítulos assim, ele é um romance, quem não é historiador não precisa ler nota de rodapé, tá bom? Então fica essa dica aí. E agora uma última dica já sobre o século XX, que conecta, né, essa História do Mundo Atlântico Francês. É um livro que acabou de sair pela editora Todavia, né? É esse livro aqui, da Françoise Ega, Cartas a uma Negra. Olha só como, né, a gente fala geralmente de história do mundo atlântico entre o século XV e o século XIX, eu digo que essa história do mundo atlântico chega ao século XX. Vejam só, a Françoise Ega é uma martinicana, né, saiu da ilha de Martinica já como um departamento francês, na década de 1950, 1960, foi para a França, morava na região de Marseille e trabalhava como empregada doméstica. Com toda a família lá, ela morava. E era empregada doméstica. E esse livro, ela escreveu, a inspiração dela para começar a escrever esse livro foi o livro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Para quem não conhece, é um livro super importante aí, né? O Diário de uma Favelada. Esse texto da Carolina Maria de Jesus é um relato, né? Um diário dela, dessa vida como catadora de papel, a fome, o racismo, enfim, né? Que ela vive como mulher negra e favelada na cidade de São Paulo. E ele foi, né, depois que o Quarto de Despejo foi publicado, teve um sucesso editorial muito grande na época, né, na década final da década de 50. E ele é publicado e traduzido em várias línguas. E a Françoise Ega lê o livro da Carolina Maria de Jesus, né, se identifica e começa a escrever um livro. Essas cartas nunca foram enviadas, a Carolina, infelizmente, nunca recebeu essas cartas, mas começa a escrever um livro, né, num formato de cartas, conversando com a Carolina Maria de Jesus. Olha só, vou ler só um trechinho para terminar minha dica de hoje, que é muito interessante. A primeira carta da Françoise Ega é de maio de 1962, e ela fala assim, no início, primeiro parágrafo.
Pois é, Carolina, as misérias dos pobres do mundo inteiro se parecem como irmãs. Todos leem você por curiosidade. Já eu jamais a lerei. Tudo o que você escreveu, eu conheço. E tanto é assim que as outras pessoas, por mais indiferentes que sejam, ficam impressionadas com as suas palavras. Né? E aí ela vai falando e ela vai contar a história dela, enfim, nas cartas sempre dirigidas a Carolina. Então é um livro que acabou de sair e vale muito a pena. É isso.